pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta e vamos ter novas coisas para contar para vocês hoje de muita importância. Vamos falar hoje, gente, de sucessão. Já falamos uma vez com a nossa amiga aqui, Paula Antonella, e hoje trouxemos mais uma sucessora que nós vamos conhecer já aqui, uma sucessora, assim, de peso aqui em Vila Velha, Espírito Santo, tá? Brasil, né? Vocês do mundo aí que estão vendo a gente, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa missão aí de sucessão. Mas antes, gostaria de pedir a vocês para curtirem nossas redes sociais, né? Nosso podcast tá lá no YouTube, tá no Instagram, Facebook, também tá no Spotify, tá? E no TikTok. Então, não deixem de curtir a gente também, né? Na SDP TV. Nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 23 horas. Então, vamos conhecer quem é a nossa convidada de hoje. Já começo a agradecer a Amandinha para os íntimos, tá, gente? Amanda, obrigada por você estar aqui com a gente, nosso podcast. Amanda aceitou de pronto aqui nosso convite. Amanda vai falar sobre sucessão familiar e gestão de escritório de contabilidade. Então, Amanda, chama-se Amanda Maifred Noronha, né? Ela trabalha e é sucessora, né, da Walter Com Contabilidade, é contadora, né, foi graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Vila Velha, UVV, né, é graduada em Direito também pela Universidade Estácio de Sá, em Vila Velha também. Olha, terminou a Direito primeiro em Contabilidade. Terminei, primeiro formei em Direito, depois que eu fui pro ramo. É também formação profissional e life coach. Isso aí, life coach. Life coach. Depois ela vai explicar pra gente um pouquinho antes de tudo o que é isso. Pra gente é bom, é sempre bom a gente conhecer, né? É. Analista comportamental com metodologia DISC, né? LV Coach, também, coach, né? Participante da classe feminina de negócios da Rede Mulheres que Decidem, né? Então, ou seja, já temos uma mulher aqui forte, poderosa, né? Poderosa. Sócia e diretora executiva de relacionamento e novos negócios da Walter Com Contabilidade. Kate, seja bem-vinda, né? No nosso podcast. Um prazer participar aqui e assim, com muito vocês. bom ter você aqui. Acho que a gente falar de sucessão, ainda mais quando são por mulheres também, né? É importante. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho essa história, né? Então, assim, primeiro, desde quando você trabalhou com o Walter, né? Com seu pai. E essa questão da gestão do escritório de contabilidade, essa sucessão. Mas antes, vamos ser curiosas e vamos falar um pouquinho sobre essa formação de life coaching. Então, nada mais é do que o coach, né? Que a gente vive aí, e aplicando o coach para escritórios contábeis, eu percebi uma grande diferença dentro da empresa. Na gestão ali com os colaboradores, que hoje em dia lidar com gente, né, não é fácil, é a maior dificuldade que a gente tem, nada mais é do que essa gestão, de estar perguntando, de viver de perguntas, né? Que eu acho que é uma maravilha e nada mais é do que o life coach, é o coach para a vida. Legal, então quer dizer, você já também fez essa formação, né, para poder aprender a gerenciar Exatamente. As pessoas lá da empresa de vocês. Muito legal. Isso aí. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a Amanda fez, lendo aqui até o currículo dela, apesar de já conhecê-la profissionalmente, sei da profissional que ela é ter se preparado para suceder o pai com mais especialidades do que somente contadora, né? Então, claro que a contabilidade tem que ter, mas que é o objeto do escritório, mas lidar com pessoas, saber um pouco do direito, né? Até mesmo porque eu estou na gestão, né? E para gerir só a contabilidade não ia dar certo. E nesse processo de sucessão é fundamental a gente ter esse jogo de cintura aí para fazer a coisa acontecer. Amandinha, conta para mim, com quantos anos você começou a trabalhar com seu pai? Comecei a trabalhar com 14 anos. Né? Eu ainda estudava... Antigamente podia, tá, gente? Hoje é exploração de menores. Verdade. Fica a dica. Fica a dica. Antigamente, eu também comecei com 13. Antigamente, os pais botavam a gente pra trabalhar cedo. Você começou com 14? Comecei com 14 porque eu queria meu dinheiro, não queria ficar dependendo dos meus pais, eu queria sair, passear, viajar e queria ter minha grana. Então, fui estudar à noite e trabalhava com eles durante o dia. Comecei no departamento contábil, lá na Walter Com, onde eu fazia os lançamentos, classificação, conciliação bancária, tudo. E depois fui migrando para o departamento tributário, que hoje já não existe mais dentro da Walter Com, né? Fazia os DARFs, os impostos federais. Eu tomava conta dessa área e fazia toda essa administração. E tinha a gente era muito comum antes ter departamentalização, né, nas empresas. Exatamente. Né? Hoje ainda a gente tem, só que o departamento tributário e o fiscal caminham juntos. É tudo interno num setor só. Isso aí. Depois que você trabalhou com ele, mãe, então quer dizer, com 14 anos até você se formar, um tempinho, né? Você foi passando por vários setores, ou seu pai deixou você sempre assim na parte contábil? Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, queria fazer de tudo um pouquinho.
Então, fui vendo a demanda, vi que tinha um departamento que estava com um pouco mais de dificuldade, eu quis passar para esse departamento, que foi o tributário. Então, precisei ser um braço ali para poder entender a dinâmica. E como eu queria gerenciar, para você gerenciar, você precisa entender do que você faz. Pelo menos eu acredito nisso. Para mandar, tem que saber o que está se mandando. Tem que saber. Então, por mais que eu não execute aquilo todo dia na prática, eu preciso entender do que está sendo falado. Até para eu poder me posicionar, dar um direcionamento daquilo ali, mas eu precisava disso. E aí fiquei um longo tempo da minha vida mesmo na área tributária. Né? Foi onde eu exerci. Você acha que é importante para as pessoas, filhos que trabalham dentro de qualquer empresa, claro, nosso foco é contábil, passar por todos os departamentos da empresa que vai suceder? Isso eu acho fundamental. Até mesmo porque, pelo menos dentro da nossa empresa, né, meu pai sempre falava, vocês precisam primeiro saber serem profissionais, porque eu não quero vocês aqui dentro sendo o filho do dono. Vocês precisam se preparar para ser o profissional, para ser qualificado e estar no local de vocês. Então, eu sempre trouxe isso para a minha vida. Para estar ali na gestão. Então, acho fundamental, tem que fazer conhecer para poder liderar e tocar o negócio. Porque assim, gente, para quem não conhece contabilidade e está nos ouvindo ou nos vendo, contabilidade tem várias áreas, né? E tem áreas que não são propriamente ditas de contador, mas que normalmente é atribuído a empresas de contabilidade. Então, quando a gente entra na empresa contábil, a Amanda provavelmente vai comentar sobre isso, a gente vai no departamento financeiro. Antigamente TI era separado, porque era digitado pelo TI. Aí a gente vinha pro departamento contábil, que, como ela comentou, era separado, né? Quem conciliava fazia uma coisa, classificava outra. Era muito segregado antigamente, a gente viu todo esse boom tecnológico aí, hoje não é mais assim. Aí tinha o departamento pessoal, o departamento fiscal, planejamento tributário e ainda a parte paralegal, que é a parte que não chamava paralegal antigamente, a gente chamava aí de alterações contratuais, de processo. Lá a gente chamava como administrativo. Esse foi o único departamento que eu fiquei pouquíssimo tempo. Fiquei, eu acho, meses nele, porque eu já vi que não dava e fui demandando para outros departamentos, outras coisas ali internamente, no questão mais administrativa, mas eu tive um pequeno conhecimento. Legal. E porque esse ciclo da gente rodear é bom porque você conhece não só a rotina da empresa, né, Amanda, mas também dos problemas, né? Sim. Porque para você gerir depois, a experiência de passar por todos os departamentos faz com que a gente tenha uma maturidade melhor, você não acha? Exato. Exatamente. E até mesmo porque para as pessoas te respeitarem, né? Como que você vai colocar ali dentro do departamento, você vai dar uma opção, uma opinião ali dentro, sendo que você não sabe nada. Então tem que ter, não faz parte. Dos três, o mais velho é... Walter Leno e Valdilene são gêmeos, né? São os meus irmãos. Eu sempre esqueço, gente. Eles são gêmeos. E eu sou a caçula. Só que eu que fico mais ativa na frente do negócio. Eu tomei para mim, cada um na sua área aí, né? Eu tenho mais essa parte, talvez, de liderança, de estar ali dentro. O Walter Leno tem outros negócios. Mas você que passou pela contabilidade Passei por tudo. Minha irmã geralmente ficou na parte fiscal, o Walter Leno era departamento pessoal. No final, eu fiquei nessa parte também, porém, na parte interna da empresa. Mas eu que geri essa parte toda aí de migrando, né, por setores. Quanto tempo você já está lá, mano? Já tem 16 anos. Quanto tempo você acha, pela experiência que você tem hoje, que seria o prazo ideal hoje, considerando tudo que a gente tem, todo esse amparado tecnológico que não está ligado ao técnico, né? E isso é muito importante a gente falar também, que hoje a dificuldade, eu acho, que de um sucessor numa empresa de contabilidade é que tem tanta tecnologia que as pessoas não leem, não se especializam na técnica do escritório. E a gente sempre ouviu dizer, pelo menos na minha época, de que para suceder você tinha que saber muito mais do que o seu antecessor. Pelo menos na minha época a gente tinha isso muito, né? Você tem que saber muito mais do que o seu pai para você assumir o lugar dele, mas não só técnica, mas a lidar com as situações. Na sua visão hoje, você está há 16 anos, você acha que em quanto tempo uma pessoa conseguiria assumir parte ou totalmente o posto do anterior? Eu acho que depende muito da pessoa, né? Porque eu nasci ali dentro. Eu vivia dentro da empresa de fralda, brincando e vendo aquela situação toda. Então, eu acho muito relativo. E eu queria aquilo para mim. Eu vi que minha irmã foi para o serviço social, meu irmão foi para o jurídico. Eu pensei, vou deixar esse escritório acabar? Um escritório já robusto, que é rentável, que tem bastante gente aqui trabalhando. Não vou deixar. Então, eu tomei para mim essa situação. Então, depende da pessoa. Eu acho que cada caso é um caso. Mas ela precisa ter conhecimento, vivenciar isso ali, participar de todas as ações, poder de decisão também, o que é muito difícil, que às vezes os pais
prendem, não deixam. E eu acho que é necessário. E é uma conquista isso aí, né, que você falou, né? O fato dos pais prenderem, eu acho que é medo e responsabilidade também, né? É porque até mesmo porque meus pais me viam como um bebê, né? Então, essa menina aí vai mandar, pirralha. Vai chegar, uma pirralha. Vai chegar mandando tudo. E até os funcionários também. Na época, eu lembro que tinha funcionário, mas essa pirralha aí vai mandar em mim? Não aceito. Os mais antigos, né, tinham essa visão. Eu passei por isso. É complicado, né? Mas, com o tempo, eles vão vendo que as ideias que você vai trazendo, a modernidade que você vai implantando, vem dando resultado. E aí começam a te respeitar e você vai ganhando seu espaço. Isso é importante, gente. Importante, ela falou algumas coisas importantes. Primeiro, ganhar espaço, precisa do nosso conhecimento técnico, precisa do seu posicionamento, você se posicionar não como a filha, mas como a competente, a profissional. Exatamente. Isso é difícil pra caramba separar, porque você tá dentro de casa morando junto, entra no escritório naquele horário, passa o dia inteiro ali junto e pra quando a gente é filho, isso é complicado, porque às vezes você tem uma briga dentro de casa e isso acaba vindo pra dentro do escritório e vice-versa. Mas, por incrível que pareça, a gente sempre desmembrou muito isso. O que era de casa ficava em casa, o que é do trabalho, pra gente não misturar. E eu acho que por isso que também dá certo. Mas é lógico que sempre tem um olharzinho meio atravessado, uma coisinha assim, mas a gente não mistura no trabalho. Foi, Amanda, é porque assim, cada pai é um pai diferente, né? Como é que era essa dificuldade, tipo, de você, por exemplo, horário? Né? Então, até hoje, nós temos o nosso horário, é 7 horas da manhã, se encerra às 17, nosso horário de almoço é bem regrado, sempre foi, porque a gente sempre foi tratado assim como exemplo, a gente tinha que ser exemplo dos funcionários. Se a gente burlasse um pouco o caminho, meu pai achava que também os outros poderiam fazer isso. Então, essa semana mesmo, eu estava conversando com meu pai sobre isso, falando com ele, eu falei, pai, eu tô com um bebê, meu bebê tá pequeno, tô precisando, ele, não, vai lá e tal, mas desde lá de trás eu venho com essa cobrança, então eu acabo me sentindo mal, porque eu já fui acostumada com isso, eu nasci dessa forma ali dentro. Então agora eu tô começando a quebrar, porque não dá para você viver ali direto, eu preciso pensar mais gerencial. Eu acho também que depois da pandemia a gente quebrou um pouco esse paradigma de que o horário ele era fundamental pra gente executar uma determinada tarefa, porque tinha mesmo muito isso, gente, assim. E a gente como filho, a gente imagina, você é muito cobrada como filho, demais, porque você tem que dar o exemplo o tempo inteiro de tudo. E aí, só que era um momento antes, né, Amanda? Hoje, a gente sabe que hoje você consegue fazer tudo muito bem de qualquer lugar que você esteja. Só que, olha, eu confesso pra você que é um pouco difícil isso, tá? Porque eu vejo a diferença de quando nós estamos na empresa e quando nós não estamos. Como gestor, né? Gestão. Exatamente como gestão. É muito diferente. O serviço flui diferente. Eu não sei se são as lideranças do departamento ou o que a gente precisa fazer para amadurecer. Confesso que a gente ainda está pensando nisso, mas ainda a gente percebe essa diferença. Também o trabalho de home office. Eu fico vendo vários escritórios falando, poxa, agora não tem mais, meu escritório fechou e tal, agora é todo mundo em home. Eu fico pensando que essa é uma realidade que dentro da nossa empresa hoje eu ainda não consigo ver ela, porque por conta dessa gestão. Assim, eu tenho tido dificuldade em contratar pessoas para dentro de clientes, que você sabe como é que eu trabalho, né? Por causa da questão de ser dentro da empresa o tempo inteiro. As pessoas querem mais o híbrido hoje em dia. Né? Tipo, vou 2 dias, 3 dias na empresa, fico 2 dias em casa, entendeu? E nós já perdemos excelentes colaboradores por esse motivo, porque hoje ainda a gente não abriu, mas eu tô na briga ainda pro futuro, então é uma quebra um planejamento. De paradigma, não. Você é nova, pô. Não, eu imagino que o Walter pensa diferente, porque é normal. Mas a gente tá passando o bastão, né, Carla? Então, muitas coisas ainda a gente precisa planejar e vai para o conselho de direção para a gente votar. E como a maioria dos votos vem de cima, então a gente acaba sendo vencido, né? Me conta, eu adoro esse negócio de votação, gente, porque essa votação nunca é 100% democrática. Eu concordo com isso. Pelo menos quando eu trabalhava com meu pai, era assim, não, vamos ver, vamos conversar. No final ele falava, não, tem que ser assim. Eu falei, mãe, mas tô votando pra quem então, gente? Se falou você tudo, que devia. Não precisa falar mais nada, gente, ela já falou tudo, porque realmente é assim que acontece. E aí vem ele, aí ele fala não. Minha mãe vai ver que ele falou não, vai lá e fala não. Porque a mãe dela também trabalha Também trabalha. Minha mãe é o financeiro lá da nossa empresa, nossa cabeça, né? Falo que financeiro é coração. E aí minha mãe falou não, minha irmã já vai... a mamãe falou não, tadinha, né? Vamos não, então vai. Aí pronto, venceram.
E aí, como que fica essa... Porque, por exemplo, quando se trata de coisas administrativas operacionais, não são todos que estão no operacional. Sim. Você está vivendo ali Eu vivo isso. Você vive o contábil, assim, mais fortemente, Sim. né? E aí, de repente, você mesmo sendo vencida, você sabe que vai ter uma hora que isso vai ter que reverter. Como é que você, Amanda, está conduzindo isso com você? Porque existe é uma quebra também interna, né? Porque você vai convicta e com todas as ferramentas para o poder do convencimento. E chega ali, você é vencida pela questão familiar mesmo. Sim. Né? Como é que você está trabalhando isso dentro de você para você assumir isso aos poucos e ir conquistando e convencendo e quebrando? Então, você me conhece que eu sou um pouco turrona, né? Estagiário é um exemplo. Ninguém lá é a favor estagiário. Eu falei, não, Eu gente, adoro vamos estagiário. colocar. Adoro. Então Vamos já começamos colocar, sobre isso, eu adoro. Vamos colocar, pelo amor de Deus, vamos testar, me dá uma oportunidade. Não, voto vencido. Tem 2 semanas que eu contratei um estagiário. Como eles não estão ficando lá dentro, eles nem estão vendo. Mas daqui a pouco, com certeza, meu pai vai ver o menino ou chegando mais cedo ou saindo mais tarde, porque são horários completamente... Quem é esse guri? É o estagiário, mas se você Eu já imagino contratou... que ele já vai chegar assim, oi, Já foi. também. Tipo assim, entendeu? Então agora eu tô começando a trabalhar, porque eu quero ser vencida por pelo menos tentar, e se não der certo, depois a gente volta e faz de novo, vai mudando. Mas porque, não, sempre foi assim, não, há 47 anos eu faço assim, 47 anos vem dando certo. Não pode ter Melô Gabriela, tá, gente? Eu sempre falo. Né? Aquele Melô Gabriela sempre fala, não dá pra ser. Porque se não, a gente ainda for mais fazer hoje, o que 2023, fazia lá, né, gente? não dá certo, gente. Se for fazer o que fazia lá atrás, antigamente ninguém fazia contrato, seu pai provavelmente igual o meu, ninguém fazia contrato, eles falam assim, filho do bigode. É isso e funcionava muito bem. Só Mas que o hoje mundo em vai dia... andando, não funciona, porque hoje em dia você tem N problemas judiciais, LGPD, N processo, um monte de LGPD. Pois é, então o mercado muda. E aí eu vou fazer outra pergunta. Com a mudança de mercado, você acha que a sucessão consegue acompanhar? Porque eu costumo dizer que legislação não acompanha mercado. Velocidade, eu quero dizer, tá, pessoal? E isso é verdadeiro, tá? Então, vamos dar um exemplo do e-commerce, né? E até do home office que você falou. A gente teve uma situação muito drástica, que foi a pandemia, que fez com que a gente botasse todo mundo para trabalhar em casa. Ou vai. Ninguém podia ficar na empresa naqueles meses. Sim. Aí ficou naquela confusão, é atividade essencial, não é? Que é um ato legislativo. Que eu já tinha que parar naquele dia. Então, porra, você tá dentro ou tá fora da lei? Mas aí a legalidade não acompanha. E o processo sucessório acompanha a evolução de mercado? Qual está sendo sua dificuldade ou foi sua dificuldade nessa evolução que a gente está hoje do mercado contábil, nessa quantidade de ferramentas que a gente tem para você ter esse poder de convencimento dentro da empresa? Eu acho que a gente tem que... Eu comprovo, pelo menos no meu caso ali dentro, com a tecnologia. Eu mostro o número e os parâmetros que tem aqui. Então, eu vou e fecho uma ferramenta, geralmente já para acompanhar isso, para verificar, porque ou a gente vai fazer ou a gente vai ficar fora. E aí eu vou demonstrando, tá vendo aquele cliente ali que a gente perdeu? A gente perdeu por conta disso, disso e disso. Vocês vão realmente querer perder mais? Ou vocês vão realmente mudar? Com a realidade. É prática, é realmente o que a gente tem ali, porque senão a gente vai ficar para trás. E com essa amostragem, Amanda, tem sido o processo dentro da sucessão, ele consegue ser evoluído? Sim, e tem criado força a cada dia que passa, porque eles estão vendo que dá Qual resultado. conselho você dá para as pessoas que estão fazendo sucessão relativa a isso? Não desista. Eu sabia que ela ia falar isso. Não desista. Conhecendo a Amanda, não desista. Não desista, você tem que lutar, porque é dia após dia, você não está sozinho. Estou aí à disposição para quem quiser conversar, bater um papo sobre isso depois, porque eu, por exemplo, eu me sentia muito só. Porque minha irmã ia para um caminho, meu irmão vai fazer as coisas dele, e tipo assim, eu falei, meu Deus, estou aqui sozinha. Então, tipo assim, não desista, persista, continue, tenta mais uma vez, você vai cair, vai errar, vamos, tamo junto, porque eu também faço isso direto, porque várias vezes já ouvi meu pai falar, eu avisei. Eu avisei, né? E eu tenho todo o respeito, toda a admiração por ele, porque ele tem a vivência do negócio, mas às vezes a gente precisa quebrar a cara um pouquinho, né? É porque assim, a experiência, eu sempre falo lá na empresa, porque eu não tenho sucessores para família, né? Luana vai fazer direito, Marcelinho também tá fazendo direito, e aí pronto, né? O sucessor tem que ser alguém para ser preparado, né? Apesar de que da mesma forma que a sua irmã e o Walter Leno, que tomaram especializações separadas, o sucessor não precisa necessariamente entender de contabilidade, tem que entender de gestão, que é o que você fez o dever de casa aqui, né? Mas tem que ter uma noção daquilo que está sendo feito, senão a pessoa passa a perna em você, né? Mas eu acho que esse processo de sucessão, ele passa por N situações. Eu acho que os conflitos do processo em si, naturalmente, ele acontece. Sim. E é isso que você falou, é não desistir, é persistir, né? É provar com dados que isso é importante,
né? E ter conhecimento. Então, eu entendo que atividades finalísticas e de profissional regulamentada, o sucessor realmente é muito mais fácil quando ele é da profissão. né? Eu concordo. E aí, Amanda, vocês já fizeram isso de alguma forma formal? Porque a sucessão ela é natural, mas ela normalmente pode ser informal. O que eu quero dizer? Eu estive conversando com a Paula Antonella, que é a assessora do Paulo Pinto, né? Também um grande escritório, só que em Vitória, gente, tem aí o podcast dela. E a Paulinha falou que eles fizeram mesmo um documento, né? Colocando as condições aí da sucessão, colocando quem era para fazer o quê, né? Como é que era composto, porque lá no caso só tem uma irmã, a irmã é médica. Então lá tipo assim, ela é a única, é bem diferente. Vocês é diferente, no caso de vocês. Então, como é que vocês estão lidando com isso? Se vocês já chegaram a fazer isso, porque vocês têm um conselho, como você falou agora, que vocês fazem a votação, conselho de administração. Como é que vocês estão fazendo isso dentro da Waltercom? Então, quando a gente começou a entrar nesse processo sucessório, nós contratamos um consultor para poder nos auxiliar nessa transição. Porque eu sempre fui um pouco brigona, então eu queria chegando, já vamos fazer assim, vamos acontecer. Sou geminiana. Então, vamos, que vai ser assim, porque eu vi não sei aonde está dando certo, porque lá em São Paulo a contabilidade não sei o quê, e vambora e vão. Só que não é assim, né? Precisa de um planejamento, precisa ter calma Até porque os clientes também não aceitam. Não aceitam. Essa é uma maior dificuldade. Exatamente. Os clientes não aceitam. Cliente de profissão regulamentada não aceita uma sessão igual um comércio, uma indústria que nem vê quem é o dono. Exatamente. Só que como a gente sempre vinha trabalhando, todos os clientes também já nos conheciam. Então, isso facilitava muito. Mas muitos, até hoje, não querem falar com os filhos. Querem falar com o pai. E faz parte, a gente super entende o processo e bola pra frente. Só que hoje um papel mesmo, formalmente falando, a gente não tem. Hashtag fica a dica, hein, pai? Mas a gente tem tudo nas nossas reuniões, a gente alinha. Ninguém invade o trabalho do outro. Que formalize isso? A gente tem nosso organograma interno, né, da empresa. Mas agora, nada que formalize. Formalizado não tem. Importante, hein, pai? Hashtag fica a dica. Tem que fazer. Tem que fazer por N motivos, né? Todos vocês têm filhos. Sim. Todos têm relacionamentos. A gente precisa melhorar muita coisa. Muita coisa. Eu acho assim, é porque o processo de sucessão ele passa pela informalidade, que é o processo natural de conhecimento, de gestão que vocês vêm fazendo. Sim. Eu acompanho de fora, já conversamos um pouco sobre isso, sobre a forma de prestar serviço. Mas tem que ter uma formalização, por quê? Porque hoje, amém, estão os seus dois pais aí Tudo vivos, certo, né? Estão todo mundo aí. O dia que um dos 5 vier a faltar, aí a gente começa a ter o problema. Porque daí você tem, alguém vai ter um marido ou um companheiro, aí você tem os filhos. Então, existem essas situações que precisam, numa sucessão, serem feitos, né? E a gente, quando trata de sucessão familiar, gente, a gente precisa entender que a própria família executar não é bom. Você viu ela falando, isso contratar na consultoria. Porque você tem que sair do seu interesse. É natural, são 5 pessoas, cada um vai pro seu lado. Os interesses precisam convergir, mas cada um inicialmente vai pro seu lado. Sim. Então, é legal você falar essa questão da consultoria, que é, pessoal, a humildade de entender que precisa de um terceiro ajudar, para que não haja um problema familiar. Sim. Acho muito interessante você comentar disso, porque faz diferença. Sim. Do que vocês sentarem só vocês. Completamente. E assim, a gente sempre vem alinhando, cada um no seu espaço, ninguém invade o espaço do outro. E eu acho que é por isso que também dá certo, né? Porque eu acho que quando a pessoa já vai, um querendo se meter no serviço do outro e tal, vira bagunça. E lá, graças a Deus, pelo menos a gente não tem isso, mas precisa melhorar, assim, muita coisa. Amanda, qual é a expectativa que você acha, por exemplo, quando você vou fazer pergunta difícil agora, hein, Karina? Quando você tá nesse processo, igual vocês estão agora, a tendência são os pais saírem da empresa. Sim. Como é que tá isso na visão lá de vocês? Então, eu, pelo menos para Amanda, só quero que aconteça quando eles realmente definirem, baterem o martelo, que segundo eles é só quando eles partirem, né? Dessa para uma melhor. Mas eu entendo isso também. Mas eles são muito, eu quero ficar aqui, quero ajudar vocês. E quando eu não for útil mais, vocês me falem. Mas para mim vai ser sempre útil. O filho vai falar que o pai não é útil, gente. Sempre útil, sempre. Minha mãe, principalmente, que ela fica lá no financeiro. Eu falo, mãe, só o fato da senhora estar aqui, sentadinha, pode ficar no Facebook, no Instagram, pode jogar seu joguinho que ela ama. A presença faz toda a diferença. A sua presença faz toda a diferença. E realmente faz. Porque, como eu falei, é diferente quando a gente está e quando a gente não está. E só o fato dela estar ali já me passa um conforto tão grande que eu não tenho nem palavra para poder explicar. E mas, tanto Ana, ele também. O fato dos dois estarem, você não acha que eles se privam um pouco de viverem a vida?
Eu concordo. Só que minha mãe, por exemplo, ela não gosta de viajar, não gosta de sair, não gosta de fazer nada. Já o meu pai, que é ligado do mundo 220, ele tá aí com a corda toda, só que agora ele tá num ritmo mais devagar, que saiu do CRC, foi pra maçonaria, foi pra outra coisa, e agora pegou um instituto grande loja aí pra cadeira de roda. Então, assim, ele não para. Tá sempre fazendo alguma coisa. Se ele ficar em casa ou ficar parado, ele vai pifar. Então, é também uma válvula de escape até para ele se movimentar e estar ali com a gente, com a família, né? Então, gente, até uma válvula. Eu fiz essa pergunta porque é importante a gente entender o outro lado, né? Porque, às vezes, todo mundo que está de fora já pensa assim, não, quando que a pessoa vai se preparar para sair? E esse sair não é para largar o osso, para deixar de comandar, não. Na realidade, esse sair é porque é um momento de você ter mais qualidade de vida, né? Só que, às vezes, a qualidade de vida para estas pessoas era estar lá, não é sair. Então, a gente tem que ter a compreensão de entender que algumas pessoas não conseguem mais porque ficam melhor se estiverem em casa. Exatamente. Outras ficam melhor se estiverem na empresa, mas diferente do comando. Então, aí eu vou para a segunda pergunta. Mesmo com a presença, é sabido, você sabe, que vai chegar um momento que até pela idade, pela dificuldade da compreensão, que isso pode vir a ser um problema para vocês, 3 que estão lá. Sim. Como é que você acha que você vai lidar com isso? Então, como a gente vem sempre alinhando isso nas nossas reuniões, acho que cada um já sabe qual é a sua parte. E hoje fica tudo muito dividido. Então, por exemplo, minha mãe hoje que é o financeiro, ninguém faz a parte dela. Mas na ausência dela numa viagem ou em qualquer outra coisa, eu assumo. Então, a gente já sabe. A parte comercial fica com o Walter Leno, porque ele já gosta mesmo, gosta de falar, gosta de sair. E eu gosto de gerir. Então, cada um no seu momento. Minha irmã fica mais na parte operacional. Então, acredito assim, não... Tá bem... Pelo que você está falando, está bem consolidado. Muito, muito bem dividido. E eu acredito, quero realmente acreditar no fundo do meu coração que não vai ter problema, não. Principalmente ali dentro, acho que está muito... A gente se dá muito bem, a nossa sintonia é boa. É importante, tá, Kate? Quando estão todos bem, lindos e vivos, perfeito. No dia que alguém vier a faltar, é problema. E, Kate, deixa eu te perguntar. Você já falou aí os motivos pelos quais você entende que está dando certo, né? Como foi com os colaboradores? Amanda de 14 anos, Amanda de 18, de 20, né? Como é que foi? Então, no início foi bem conturbado, né? Porque eu sempre fui muito geniosa e eu via as coisas acontecendo e coisas que eu não concordavam, coisas que aconteciam internamente. E eu falei, meu Deus, como que uma pessoa fala assim com minha mãe, né? Então, eu bati de frente e tal. E a maturidade, o tempo foi vendo que não era assim. Então, hoje eu sou amiga de todas as pessoas que trabalham lá, tem colaboradores lá de 40 anos da nossa empresa, que são considerados realmente família, né, que fazem parte da nossa vida, da nossa história. A Amanda lida com isso muito bem, porque e as pessoas hoje que estão lá ainda, os mais antigos, né, porque agora tem muita gente nova lá no nosso meio, também conseguem ver um respeito, porque antes viam uma criança, e hoje a criança cresceu. Né? Acho e tá que na essa gestão. formação sua de coach ajudou? Acredito que sim. Só que a prática vem o respeito, porque em 5 anos, logo quando eu entrei na gestão mesmo, eles perceberam tanta mudança, e mudanças positivas, porque antigamente meus pais faziam imprimir tudo. Não, porque numa fiscalização tem que estar ali. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não. E logo quando eu entrei há muitos anos atrás, 14 anos atrás, 16, isso era difícil. Eu falei, não pode, vamos pensar na natureza, sustentabilidade, vamos pensar nisso, naquilo outro. Custo também, né? Por imprimir tudo. Só que era uma gestão, não, sempre foi assim, é o nosso diferencial, é isso, é aquilo. Eu falei, vamos tentar. E aí eu fui mudando aos poucos. E toda essa mudança foi dando resultado e trazendo bons frutos. Os colaboradores, você vê que foram eles enxergaram comprando a ideia, comprando. Para colocar a segunda tela do computador lá, o pessoal queria me bater. Pô, mas isso daqui tá me deixando tonto, que não sei o quê. Hoje vai lá tirar a segunda tela de computador. Ninguém quer, porque mas então sempre tem muita resistência. Mas quando a gente é filha, a resistência é pior, né? Porque na verdade a primeira resistência é porque veio de você a ideia. Exato. Né? Você sabe que eu, quando trabalhava com meu pai, eu pedia pra alguém dar até ideia, pra não vir de mim. Falei, você pode ir lá e falar isso? Porque acho que vai soar melhor. Entendeu? Estrategicamente. Então, mas hoje quando eu queria conseguir alguma coisa, eu fazia isso, né? Acho que vai sair melhor se você fizer isso pra mim. Aí eu dava essas ideias assim, mas é difícil realmente, Amanda. E você acha que
os mais novos hoje já chegam na empresa sabendo disso, com tudo consolidado? Hoje a gente já tem uma estrutura, né? Que antigamente a gente não tinha. Aos poucos a gente veio montando. Então, quem entra com as regras as novas regras, com a nova estrutura, já vem conhecendo aquilo. Já sabe quem faz o quê, Exatamente. a quem recorre. Exatamente. Então, já chega numa função diferente, de uma forma diferente, a apresentação, tudo é diferente. Já vem conhecendo. Então, não tem comparação com o antes e o depois. E hoje a Amanda é outra Amanda, né? Sim. Tô falando assim no sentido de tudo, visual, né? Como é que foi isso também, Amanda? Você também... porque quando a gente é novo, né? A gente também é muito criticado como sucessor de postura, de toda essa questão. Porque por mais... Ela falou uma coisa muito importante. Nem todo mundo tem o dom para fazer gestão. Sim. Tá? Eu acho que a gente tem que ser humilde de entender isso no mundo, na vida, né? Então, da mesma forma que às vezes você tem pessoas que não conseguem gerir a própria casa, porque não conseguem falar para a pessoa que trabalha fazer uma coisa, na empresa é igual. Mesma coisa. Então, nem todas as pessoas têm o dom de fazer gestão, de coordenar pessoas, de coordenar trabalhos, né? Então, isso tem que ter um dom para isso. E, de repente, você já identificou esse dom, viu que você precisava ter um alinhamento melhor para isso, estudou, viu análises comportamentais, você consegue identificar hoje comportamentos possivelmente até no olhar, né? Porque quando a gente estuda essa área, a gente consegue ver os olhares, os gestos, né? O jeito. Como é que foi essa mudança que a Amanda também teve que fazer dela? Então, como é que foi para você ter que fazer isso? Em que momento que você enxergou que isso era importante? Então, quando eu vi que eu precisava, que minha mãe foi confiando, né? Meus pais, na verdade, foram confiando e muitas coisas assim, ela falou, nem sei, vê você aí, o que você decidir tá certo. Eu falei, meu Deus, agora sou eu. E eu não queria colocar a cabeça deles com tanto problema. Foi quando eu realmente resolvi estudar e me aprimorar para poder melhorar ali a cada dia. Agora, a minha mudança de chave, assim, até pensando como humano, né? Nem falando só de gestão e tudo, foi ser mãe. Ser mãe eu acho que me mudou 99%, porque antes eu era muito racional, assim, faltou, fez, não fez, e pode, não pode, e agora eu penso com um pouco mais de flexibilidade, porque eu vejo a vida diferente, né? Então acredito que a maternidade me trouxe isso. Para os funcionários, ainda bem que trouxe cedo, hein? Ainda bem. Não, mas é porque realmente, a gente, quando a gente é mãe, né, a gente tem alguém que depende de você. E você começa a entender. O que muitas vezes eu critico dentro das organizações é que filho não tem só mãe, gente. Sim, filho tem pai também. Né? Por que só mãe leva no médico, só mãe vai na escola, só mãe busca da escola, só mãe... Porra, é só mãe que faz tudo. Porra, cadê o pai desse menino? Eu botei ele no mundo sozinha. Mas a maternidade faz a gente ser um pouco mais maleável com essas situações. Eu percebi uma mudança. Esses dias até minha irmã falou, mano, você tá ficando frouxa depois que você foi mãe. Eu falei, como assim? Será que eu mudei tanto assim? Ela, nunca vi você falando assim, vamos liberar, vamos fazer... Eu falei, não, cara, vamos relevar, porque vale a pena. É porque para você que tem a possibilidade e a facilidade já é difícil. Sim. Imagina para quem não tem. Né? Não, então, eu acho que assim, você foi muito assertivo. Eu acho que a maternidade muda, mas para quem não é mãe, gente, né? O sucessor que é homem, que você não tem como ter filho, né? Assim, o que virou minha chave foi isso. Pra Amanda foi isso. Mas pensa que esse lado humano, que ela tá dando até a dica aqui, ó. Fica a dica, hashtag Amanda, tá? Noronha. Que é assim, estudar o lado do comportamento humano faz toda a diferença. Eu fiz curso de leader trainer, eu fiz vários, e eu sei, e você vê as outras pessoas de outras empresas, de outras realidades, também vira a nossa ficha, porque a gente no mundo contábil, a gente é muito fechado no nosso mundo. Também concordo com isso. A gente vai muito em evento de contabilidade, aí quando eu comecei a ir em evento que não era de contador, falei, cara, tem outro mundo lá fora, né? E a gente começa a perceber. Eventos da área de recursos humanos são maravilhosos para a gente perceber. Né? Eventos de gestão são muito bons, porque você vê outras áreas fazendo coisas que eu poderia fazer dentro da empresa. Exatamente. Que eu poderia trazer para dentro da empresa. Então, a gente veio de uma cultura, e conhecendo o seu pai e o meu, a gente veio da mesma cultura, de que a gente quer exclusividade, a gente quer cumprimento de horário, a gente quer uniforme todo dia, a gente quer que a pessoa se dedique 100% àquilo. E, além de toda essa parte comportamental, ainda queremos uma pessoa 100% ali. E a gente sabe que isso não dá. A gente sabe que nem todo mundo consegue isolar
um fato fora trabalho. E isso é o ser humano. Então, às vezes, a pessoa está em casa com um problema e ela não tem o equilíbrio que outra tem. Sim. Tudo bem. A gente tem que respeitar. Você vai perder um excelente profissional por causa disso? E já perdi, tá? A gente precisa respeitar. Se a pessoa é tão boa, ela produz muito. Então, eu preciso ter a compreensão de que se ela tem um problema para resolver, puxa, qual é o problema? Porque ela quer resolver. E se a pessoa for realmente, gente, excelente profissional, ela raramente vai te pedir. É verdade. Porque vai ser em último caso, é ou não é? É. Porque se ela tiver realmente comprometimento, vai ser difícil. Ela vai hesitar em pedir. É. Você concorda? Você tem Concordo vários plenamente, funcionários lá. muito, né? A empresa deles é uma empresa grande. Vocês estão com quantos lá 80 hoje? funcionários. Então, 80 colaboradores. É gente pra caramba. Eu já Muita cheguei a ter gente. 42, é pra enlouquecer. Ainda bem que eles são em 5, porque eu era sozinha. Essa parte fica comigo, tem dia que me dá vontade de sair correndo. Eu falei, Não é? eu quero fugir. E eu falava assim, o pessoal falava, Carla, 42 pessoas. Eu falei, caraca, 38 mulheres, 4 homens. Pensa a loucura. Uma hora é menstruação, dor de cabeça, enxaqueca, falação do cacete na sua cabeça. Fala, cara, eram as mulheres, pensa as coisas de mulher dentro da empresa. Imagina você com 80. Muita gente. Então, e vocês devem ter muitas empresas também, né? Então, assim, é difícil pra caramba coordenar isso tudo. Vocês têm muitos funcionários. Fazer a máquina girar com todas as diversidades. Então, eu acho que o lado humano que você procurou estudar, ele com certeza faz diferença para vocês lá hoje. Eu concordo. É. E lidar também com outros empresários, porque às vezes eu fico pensando, gente, será que só aqui que acontece isso? E aí eu vejo um outro empresário reclamando das mesmas coisas que a gente tem. Até me conforta um pouco, porque eu fico pensando, será que só eu? Será que só eu que vivo esse mundo? Mas não, eu acho que é geral, né? É coletivo. E olha, mundo, eu vou lembrar de um fato, não sei se você vai lembrar, que a gente passou um fato de uma pessoa que trabalhou para as duas empresas em comum. Você sabe o que eu vou falar, né? E olha como que é importante, gente, às vezes a gente ter o bom relacionamento com pessoas da área, né? A gente mora num estado pequeno e aqui você pode não conhecer a pessoa, Vitória e Vila Velha tá por uma ponte, né? E Vila Vitória de Linhares está a 100 quilômetros. Então, não é tão grande para você... Você percorre o estado inteiro em um dia. Você sai da ponta a ponta em um dia. Então, a gente não está numa São Paulo, numa Santa Catarina, no Paraná. Então, é muito fácil a gente conhecer e saber fontes de pessoas. Então, o fato de a gente estar num estado pequeno, acaba que a pessoa ela roda dentro das empresas, né? Muito, ainda mais no nosso ramo, ainda né? mais no nosso ramo. E aí é um fato interessante que foi trabalhar uma pessoa comigo que já tinha trabalhado lá. E, bicho, eu comecei a ter problema com a pessoa. Mas aí eu liguei pra ela. Falei, Amanda, vem aqui no currículo desse ser humano aqui que trabalhou aí. Bicho, eu tô achando a pessoa estranha, mas foi por causa assim, de comportamento. Aí quando a Amanda falou, não, cara, essa pessoa fez isso, aquilo, outro. Corre disso, rapaz. Até pra ter o jeito, assim. Então, quer dizer, eu podia ter perguntado quando a pessoa entrou. Mas a gente, no nosso mercado, a gente tem tanto receio de falar com a pessoa. Pior que é verdade. Né? A gente tem meio... E olha que eu sou super cabeça tranquila, aberta, assim, né? aberta. Mas era a preocupação de, tipo, você achar que eu que convidei a pessoa para trabalhar na minha empresa. E acontece muito isso também, acontece, né, entendeu? Então, a gente tinha essa preocupação e com toda a liberdade eu ainda cheguei para você e falei. Sim. Então, também é muito legal, gente, nesse processo de sucessão, de vocês assumirem papéis, entender que o mercado mudou até em relação a isso. Muito. Né? De você ter acesso a empresas concorrentes do mesmo ramo e que podem, por que não, trocar experiências. Lógico. Né? E eu acho que esse é o que você falou. A gente começar em evento com empresas de contabilidade, com empresários de outras áreas, faz abrir a mente. Abre a mente. Coisa que os nossos antecessores não gostam de fazer. Você sabe que eu não gosto, não é? Então, assim, isso traz pra gente experiências laterais que a gente vai olhando para aquilo e fala, eu quero isso pra minha empresa ou eu não quero isso pra minha empresa. Se aconteceu aquilo, por que eu vou fazer igual ou melhor, né? Ou por que eu não vou fazer, né? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. E considerando toda a sua vivência que você teve, que se a gente parar pra pensar, não é ir em eventos de contabilidade, mas ir... trocar experiência. Isso também te ajudou? Muito. Muito, é o que me faz amadurecer todo dia eu penso nisso, porque é o fim da meada para onde a gente quer sair, é o que dá o norte para o futuro, porque senão a gente fica naquela caixinha, naquele mundinho, eu acho que não é esse o caminho. E vocês já fizeram planos, assim, para o futuro? Então, a gente está sempre fazendo, né? Sempre a gente tem alguma coisa aí, mas a longo prazo não temos nada em vista, assim, em mente, nem nada disso. É só fazer o nosso negócio crescer. Eu penso muito em ter... meu Deus. Eu penso muito em poder depois acompanhar tudo pelo meu celular,
poder estar um pouco mais em casa, porque hoje eu não consigo ainda fazer isso. Você pensa nesse plano, assim? Esse tipo, para mim, eu penso, assim, né? Para a empresa em si, a gente ainda vem amadurecendo muitas coisas que a gente tem ideias, talvez realmente num trabalho mais híbrido, porque lá é muito difícil a gente pensar nisso. Mas eu penso em realmente depois administrar tudo pelo celular. Então, isso, Amanda, tipo assim, Paulo me chamou há poucos dias lá, meu pai falou bem assim, vem aqui no escritório. Até estranhei, né? O que aconteceu? O escritório dele lá, vem aqui. Aí fui. Me ajuda aqui, eu preciso diminuir gente. Não aguento mais esse monte de gente aqui. Quero entender como é que você tá fazendo lá na sua empresa e tal. Aí começamos a conversar, aí ele chamou os sócios dele, aí o sócio falava assim, mas nós já falamos isso com você. Aí eu falava, mas nós já falamos isso, você não concorda. Aí, mas nós já não sei o quê, mas nós já vimos. Essa virada que você comentou, realmente para eles é mais difícil. Sim. Porque eles também foram criados a obediência e medo. Mas é verdade. Né? Então, como é que a gente era criada, não vou dizer a quantidade de anos, porque, né? Eu prefiro chamar de antigamente, porque a idade fica revelada. Era obediência e medo. Você tem que fazer, porque se você não fizer, vai acontecer tal coisa. Então, você tinha punição. Não era assim? Obediência, medo, correção. Era isso. Por isso que a gente tem tanto receio de, às vezes, demora mais a fazer, demora mais, como você falou, né? Vai pisando em ovos. Vai pisando em ovos porque a gente foi criado assim. E eles, pior ainda. Sim. Né? Pior ainda. Então, é difícil colocar naquela cabecinha, né, de 60 anos de idade, de 70 anos de idade, que você pode fazer algo de outra forma e dar o mesmo resultado. Ou até melhor, porque eu vejo a diferença da juventude que entra na empresa agora, vem com uma pegada completamente diferente. Eu falo, meu Deus, já tô ficando velha. Já tô me sentindo velha. E como é que é, Amanda? Porque, como eu não tenho lá hoje em dia, né? Como é que tá hoje essas pessoas que estão entrando? Nova se diz o quê? Entre 25 e 30, 35? Eu acho. Porque 35 pra mim é novo agora, tá, gente? Eu tô começando a cidade. Muito obrigada. Muito obrigada. 35 pra mim é novo. Como é que tá essa pegada dos 20 aos 35 anos, então, assim, de trabalho? Muito tecnológicos, né? Porém, não quer. Muitas pessoas, pelo menos que eu vivencio, tá, gente? Não é geral, não. O que eu vejo ali dentro da empresa. Muitas pessoas querem o emprego, mas não querem o trabalho, o comprometimento. E aquelas pessoas que vêm também com questão de horário, não querem. Então, por isso que a gente tem dificuldade também de encontrar, porque a tecnologia, a facilidade, elas preferem ganhar menos, mas ter qualidade de vida. E é uma pegada também que eu penso para mim, porque a vida passa. Quando a gente vê, já foi e o filho está crescendo e você está fazendo suas coisas e é só trabalho. Ela nunca fica com consciência pesada, que eu criei Luana na horizontal. Eu saí, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo de novo. Então, é isso que eu não quero. Tá certíssimo. E hoje a gente consegue. Na minha época a gente não conseguia, porque eu tinha que estar lá para fazer. Não, eu hoje, pelo menos... Eu comecei a ter um escritório. Eu nasci dentro da empresa. PC, ficava em cima da mesa, era poucos, né? Então, assim... hoje você pode fazer por aqui, realmente. Pode. Qualquer sistema hoje você consegue fazer muita coisa de qualquer lugar. Consegue. E consegue ter o mesmo desempenho. Então, assim, realmente é isso. Eu acho que as sucessões vão passar por grandes modificações, porque você não consegue contratar pessoas, porque elas estão priorizando outras coisas que a gente não priorizou. E ok para isso também. Tá tudo certo, tá tudo né? certo. Cada um no seu quadrado. A gente tem que ver o que a gente quer, porque vai chegar um momento, Amandinha, em que você vai ter dificuldade realmente. É verdade. Né? Não só de contratar, mas de manter. E não é bom para nenhuma empresa de profissão regulamentada ter mudanças direto. Porque a gente lida com clientes, e clientes querem falar com as mesmas pessoas. E aí, quando ele liga hoje falar com a Carla, amanhã ele fala com a Jana, o que tá acontecendo aí, Amanda? Que cada um falou com diferente. Tá uma bagunça esse negócio. Mas não é verdade? É assim mesmo. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar. A Amanda foi perfeita na colocação. Existe uma diferença hoje. Hoje a juventude ela quer emprego, mas ela não tem compromisso. Isso é muito ruim para qualquer negócio. Para a contabilidade, então, nem se fala. Como é que foi os clientes? Os clientes, eles já estavam mais ou menos acostumados com a nossa relação ali dentro, né? Então, acho que foi tranquilo, aceitaram bem e aos poucos, assim, período de imposto de renda mesmo, que vem bastante gente de fora, né? Mas eu faço sempre com fulano, eu faço com sua mãe, eu faço com...
ela tá aqui ainda, mas eu posso te ajudar? A gente também vai fazendo um trabalho para ir tendo um jogo de cintura, para ir levando a situação. Mas eles colaboraram para isso? Os seus pais? Alguns aceitaram muito bem. Não, e os seus pais? Porque, por exemplo, às vezes o cara fala, eu quero falar com o Paulo. Eu falo, não, mas eu tô aqui. Não, mas aí o Paulo diz, não, deixa que eu atendo. Porque já facilita pro cara, né? Deixa que eu atendo. Meu pai é mais assim, não, deixa que eu vou, deixa que eu faço, deixa que não sei o quê. Minha mãe, para algumas coisas, ela é mais na dela, mais contida, ela não gosta muito de atender, de lidar ali, ela gosta de fazer a tarefa dela ali, né? mais na dela. Então, para ela, foi muito, só vai, toma, agora eu tô fora, vai que ela vai fazer. Mas é assim, cada um no seu tempo, fazendo assim, e no final vai dando tudo certo. Amanda, muito bom. Aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Por que no geral, você acha que está dando certo? Se você pudesse falar assim, algumas situações que por que está dando certo essa questão de vocês lá na Waltercom? Porque estamos bem, todos se falam, a nossa família está sobrevivendo. Aconteça o que acontecer, estamos juntos. E é uma empresa que é rentável, que sobrevive bem, que tem os colaboradores que estão ali dentro, que gostam de trabalhar ali. Tanto que temos 47 anos de empresa, temos colaboradores de 47 anos ali dentro. Então, acho que tem dado certo por esse motivo, entendeu? E a nossa pegada é crescer. A gente tem pessoas que querem crescer junto com a gente, isso nos dá força, isso faz a gente se unir mais, entendeu? E por ser uma empresa familiar, o fato da gente conseguir estar sempre unido é tudo. Eu coloco isso como primeiro lugar, que nem meu irmão já está pensando seguir o caminho do CRC nos próximos anos aí, em breve. Conto com a ajuda de vocês, porque eu vou deixar um buraco aqui, vou precisar me ausentar. Tamo junto, vai seguir seu sonho, vai correr atrás do seu objetivo. Do mesmo jeito que meu pai fez, ele, vou precisar ficar meio expediente aqui. É o seu sonho, pai? Tamo aqui com você, tamo junto. Então, acho que é isso que faz dar certo. É isso que a gente sente como dar certo. Resumo, gente, a base da família, a base de uma família sólida faz com que dê certo, né? Então, porque a gente está falando de empresa familiar, né? Então, a empresa familiar para a sucessão, a base para dar certo é a família. Então, é isso que ela está querendo dizer, né? Não adianta você ter competência técnica, saber lidar com as pessoas se a família não tem uma base sólida, não é isso? Exatamente. E, Amandinha, essa base sólida, ela é sempre muito visível, né? Pra gente que tá de fora. Que bom. A gente sempre, eu convivo com vocês há muito tempo, com seu pai desde 2003, né? 20 anos já, né? É uma vida, né? E a gente teve, da mesma forma, iniciamos a convivência em eventos, eu entrei no CRC, pelo CRC, né? Que a gente começou a conviver, e aí eu trabalhava junto, fora, não era conselheira, mas trabalhava com ele o tempo todo. Depois nos eventos, e a convivência vai aumentando, hoje fora evento, né? Coisas que a gente faz entre a gente, né? Na correria. Mas a gente percebe muito que vocês estão sempre juntos, né? Sim. Então, eu, pelo menos, que estou convivendo com o seu pai há 20 anos, nunca ouvi um comentário tipo, teve uma briga lá na família. Não tem mesmo. Vocês podem ter divergências, mas isso não transparece. Eu acho que isso demonstra a solidez. O respeito, né? Cada um respeita de vocês, seu espaço. A solidez E a gente, não é que não tem problema, não. Não, né? tem vários. Problemas tem. Mas eles têm o respeito e a união acima de tudo. E isso faz com que... a empresa, a gente resolve na empresa. E quem está de fora não vai conseguir invadir esse campo. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Vocês têm um privilégio, porque a sucessão de vocês é de família para família, vocês não têm ninguém de fora, o que é uma dificuldade muito grande, né? Quando você poderia ter alguém, né, que não é da família, que fazer parte desse processo, e isso poderia dificultar. Sim. Hoje vocês não têm, né? Então isso... Acredito que nem vão precisar. Vamos ver como vai ser agora para a próxima geração, né? Vamos ver como é que vai ser. Porque isso pode mudar no sentido de que, para você crescer mais, você pode trazer um sócio de fora que vai investir recursos, se aliar a outra empresa de contabilidade para crescer o negócio, ou empresa de auditoria, sei lá qual outra atividade que pode ter. Vezes. Imagino. Mas ele... Imagino, não tenho dúvida que você tenha pensado, né? Mas isso hoje você não tem. E por isso que eu te perguntei da coisa escrita, formal, porque num processo assim, isso vai ser mais do que necessário. Né? É um ponto que vocês têm que pensar. O crescimento como empresa de contabilidade é um campo enorme. Então, vocês podem ampliar esse campo, mas aí tem que ter outras competências que hoje vocês não conseguem assumir mais. Não consegue. Né? Então, isso é importante para um momento que vocês vão entrar daqui a pouco, que vai chegar no momento e falar, a gente quer mais. Só que para querer mais, vocês têm que ter
mudar parceiros, entendeu? E aí esse momento é que talvez vocês tenham alguma divergência aí de pensamento. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Amanda, pra gente ir pros finalmente. Você já me disse por que o processo de sucessão tá dando certo, já falamos aí da gestão de pessoas. Como que foram os conflitos para lidar com as pessoas dentro da família? Porque, é claro, não vem dizer que não aconteceu, porque acontece. Numa empresa familiar onde o antecessor está lá há 47 anos, você não tem a mesma convivência com todos os colaboradores como seu pai e sua mãe têm. Sim. E você enxerga diferente as ações dos colaboradores. Nos momentos de conflitos, onde você vê uma situação que você está ali na pegada hoje, que eles não estão, como é que você consegue lidar com isso? Então, sempre o diálogo. A gente tem muito hábito de conversar lá dentro, de estar junto. A gente leva sempre para a mesa do conselho para tratar com calma, porque muitas vezes a gente fica com os ânimos assim completamente lá nas alturas, porque geralmente quando chega nesse ponto são problemas já seríssimos, né? Então, a gente sempre entra conversando. Então, qual é o ponto que a gente vai levar? Esse problema X? O que você acha? Aí cada um vai falando, vai dando sua opinião e a gente vai definindo. Por isso que eu acho que também é um ponto de dar certo. Porque... Já aconteceu de você tomar uma atitude antes de falar com todo mundo? Já aconteceu, mas quando acontece isso, são casos assim... Extremos. E eles fizeram que você voltar atrás? Que é um ponto de tipo assim, não. Agora, depois de, assim, mais velha, agora sim, não. Porque é o ponto que a gente tem que falar. Porque pode acontecer. Porque que eles vão preferir? Perde o respeito perante a equipe, né? Então... Exatamente. Isso antigamente era um problema, porque muitos casos mas como que eu vou fazer? Mas como que você fez isso? Mas na hora ali da situação, você precisa se posicionar. Né? Porque senão realmente acaba perdendo o respeito e desanda a situação. Então, mas já aconteceu, foi resolvido, mas infelizmente, assim, a atitude que a gente tomou foi à frente. Foi à frente, foi correto. Se fosse o contrário, vocês seguiriam família do mesmo jeito? Normalmente. Mas, nesse momento, até hoje, isso aí foi tranquilo? Foi tranquilo. Passado. Amandinha, então, pra gente finalizar, queria que você falasse para as pessoas quais as dicas que você dá para quem trabalha, 2, né? Só com família, para poder dar certo. E quando tem um terceiro, apesar de você não ter experiência, o que você sugere para ter essa questão da sucessão? O que eu sugiro para vocês é sempre conversar, ter o diálogo. Isso é a base de tudo, é o que dá certo. Não tem jeito. Conversar acima de tudo, em primeiro lugar, e pontuar. Ter os momentos de vocês, porque às vezes o dia é tão corrido que a gente não tem tempo para sentar e conversar. Qual vai ser o nosso planejamento? Qual vai ser a pauta dessa semana? O que a gente vai fazer esse mês? E daqui a um ano? E quando a gente vê, passou. O tempo acabou e passou. Então, planejar, conversar, se alinhar, colocar, falar. Isso para mim não tá legal, isso para mim pode melhorar. Vamos trazer isso daí de fora. Ou isso não é minha competência, vamos ver quem pode nos ajudar a resolver. Eu acho que é isso e é isso que eu trago pra mim, pra minha vida. Ela tá até com brilho no olho depois que foi mãe, gente. Olha lá. Mudei, outra pessoa. Outra tá mais leve, né? Não é? Você percebeu, né? Também? Sim. Tem que ser. Gente, então, foi muito bom, Amandinha. Obrigada. Gente, agradeço. Muito bom estar aqui com a Amanda Mayfrey de Noronha, né? Sucessora aí, né? Em andamento da Walter com Contabilidade, mas você já percebeu que o pai dela e a mãe não vão sair nunca, né? Até pelas falas aqui. Mas bem consolidado, né? Já sabia disso, né? Pra você trazer esse lado aí humano mesmo, acho que é muito legal você falar que o lado humano ele faz muita diferença para a gestão das empresas, o que antigamente não se levava a mínima em consideração. Verdade. Né? Mas hoje, né, a gente vê que o mundo é diferente, precisa levar em consideração os sentimentos, as ações, a família das pessoas, os relacionamentos, para que a gente faça uma boa gestão de uma boa empresa. E muito mais ainda numa sucessão. Então, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada. Pessoal, a gente volta com mais podcast Taço Conta. Não deixem de curtir nossas redes sociais e acompanhar, né, na SDP TV, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília, que a Karina já está aqui do meu lado, chamando a atenção. A gente volta com mais Taço Conta da próxima semana.